Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Primeira carta de Paulo à Igreja de Deus em Tessalônica, no capítulo 4, a partir do versículo 13, Paulo diz: Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, e nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Tomai o vosso assento, por favor. Vai trocar o microfone. Queridos, é bom estar com vocês pela primeira vez para cultuar a Jesus, poder pregar a sua poderosa palavra. Pedir perdão aos irmãos pelo horário chegado. Não tivemos como alcançar a compra de um voo que eu chegasse mais cedo. Eu vim dirigindo de Goiânia até aqui com a minha família. Mas o microfone está falhando. Se puder me dar o microfone. Se eu aproximar o microfone, ele não vai baixar meu volume, não? Então, mede. Mas conseguimos chegar para a glória de Deus. Pastor Edilson Savioli. Eu tive que olhar por causa do sobrenome. E a missionária, sua esposa, Laírce. Meu muito obrigado a Deus. Meu muito obrigado, louvo a Deus pela vossa vida, pelo vosso ministério, que o Senhor Jesus continue confirmando a sua chamada. A todo o corpo de obreiros que nesta igreja cooperam para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor. O Neno, o Neno, mandaram chamar o Neno aqui na porta. E o André é o líder. O Neno é o líder. Eu não é o guitarrista, não, tu é guitarrista. Ah, tu é sonoplasta também? Tu não me estressa, não? Que bom que é o Neno. Nome carinhoso, né? Neno. E o André, meu muito obrigado a vocês, a toda a equipe que lideram juventude. É juventude. Essa é a juventude? Deus abençoe vocês, os encha cada vez mais com seu espírito. Amém? Eu estive meditando no tema. Tem como fazer um fundo musical? Porque dá vontade de orar para Jesus matar, mas tem que orar para converter.
De que espírito sois? Eu não vim destruir, eu vim salvar. É o que Jesus diz para nós. Queridos, eu tenho 3 temas em livros da minha autoria. Eu estou lançando uma coleção baseada no Antigo Testamento, intitulada Deus Fala. O título é Deus Fala. E eu tenho disponível aqui 2. Deus fala em Gênesis e Deus fala em Êxodo. São abordagens expositivas, capítulo por capítulo, no livro no livro dos princípios, no livro das origens e no livro da máxima manifestação de Deus no Antigo Testamento, que é o livro do Êxodo. Tema, introdução, tópicos, comentário e conclusão, capítulo por capítulo. Para você que prega, para você que quer aprender a pregar, para você que quer conteúdos para as suas redes sociais, porque é um modo que temos para expormos pensamentos e textos bíblicos. Nesse livro eu te auxilio com esse tipo de projeto. Eu também tenho uma espécie de introdução bíblica. Esses 3 são lançamentos, os 3 foram lançados de vez. Para conhecer a Bíblia, desenvolvendo uma compreensão da Bíblia, livro por livro, ao longo de 52 semanas. Para conhecer a Bíblia é um livro que eu te ajudo a entender, aprender, compreender. Quem escreveu cada livro da Bíblia, onde escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, qual personagem e capítulo principal daquele livro, e no final de cada visão panorâmica de cada livro da Bíblia Sagrada, um devocional diário, tá bom? Estará disponível depois da pregação no site. Cada livro custa R$80. Eu vou vender cada livro a R$50. Se você sentir de Deus, compre. Se você não sentir, você compra para sentir. Eu disse que esse tema me fez refletir. Ardeu no meu coração 1 Tessalonicenses 4, para conectar-nos ao tema sobre a vinda do Senhor. Nós temos no Antigo Testamento mais profecias sobre a segunda vinda de Cristo, que é a que aguardamos, do que sobre a sua primeira vinda, que foi a sua encarnação. Estou mostrando a vocês a importância de refletirmos sobre a escatologia, a vinda do nosso Senhor. Apesar de nem todos aqui serem dogmáticos, escatologicamente falando, ou seja, essa é a visão perfeita, completa e inerrante, a esperança de todo crente é o arrebatamento, é a vinda do Senhor. Nem todos aqui conseguem dominar a mecânica escatológica, mas o método, como diz o Silas Daniel, todos nós sabemos. A mecânica escatológica envolve alguns termos técnicos como pré-tribulacionismo, Jesus vindo antes da grande tribulação, mid-tribulacionismo, que é a mais fraca, Jesus vindo no meio da tribulação, pós-tribulacionismo, Jesus vindo depois da grande tribulação. Muitos dentre nós aqui não conseguem dominar essa mecânica técnica escatológica, mas o método é um só. Jesus vem e a igreja vai se encontrar com Ele. É isso que nos impacta e é o que é mais importante. Segundo lugar, para introduzir, a primeira é essa: o método é mais importante que a mecânica teológica. Segundo lugar, é que nas cartas onde os apóstolos tratam sobre a vinda do Senhor, eles passam pela doutrina da ressurreição, porque a maior esperança do crente não é Jesus vir antes da tribulação. A maior esperança da igreja não é Cristo vir durante, nem depois.
A maior esperança da igreja chama-se ressurreição. Porque em Cristo nós temos a vida eterna, e a vida eterna é, primeiro, salvação. Segundo, vitória sobre a morte. Nós nos perdemos nos embates e debates teológicos e nos esquecemos da esperança e da promessa de que o pecado que trouxe a morte para o mundo será totalmente anulado. E a vida eterna que recebemos em Cristo Jesus será ratificada, confirmada na sua vinda, gerando a glorificação do nosso corpo, os vivos, e gerando a ressurreição dos mortos. Tanto os ressuscitados quanto os glorificados experimentarão uma grande experiência que é a glorificação do seu corpo. Tanto os vivos quanto os mortos serão glorificados, ou seja, nossos corpos, tanto dos que morreram em comunhão com Cristo, quanto dos que estarão vivos na vinda gloriosa do Senhor, no arrebatamento da igreja. E eu vou usar o termo vinda aqui, já tratando a glória de Cristo em ressuscitar os mortos e a transformação do nosso corpo e o nosso encontro com Ele. Essa experiência será maravilhosa tanto para os vivos quanto para os mortos. Então, os mortos ressuscitados e os vivos esperançosos receberão a glória de Deus no seu corpo. Isso é chamado de glorificação. E o que é a glorificação? É a capacitação corporal para suportar a manifestação total da glória de Cristo. Sem a glorificação do nosso corpo, ninguém aqui suportaria a vinda do nosso Senhor. Paulo diz que nós, os mortos, serão ressuscitados, os vivos transformados, e Jesus virá em glória nos versículos 16 e 17. Por favor, fica comigo. Êxodo 3, quando o Senhor se manifesta a ele numa chama de fogo, numa sarça, Moisés se prostra e cobre o rosto porque não conseguia olhar. Homem sofredor, quando procuraram e perguntaram quem é Jesus, ele disse: sou eu. A Bíblia diz que os soldados caíram. Atos 9, a glória da luz de Cristo cercou Saulo e ele caiu e ficou 3 dias cego. Apocalipse 1, João diz que quando ouviu a voz do Todo-Poderoso, ele disse assim: caí aos seus pés como morto. Quem dentre nós suportará vê-lo face a face? O arrebatamento causará essa transformação do corpo, que em 1 Coríntios 15, Paulo chama de glorificação. Então se cumprirá, tragada foi a morte na vitória. Qual vitória? Da cruz, na vinda do Senhor em glória. O que é mortal se revestirá da imortalidade. O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. É isso que é a glorificação, que provém da vinda do Senhor para a ressurreição. Se Ele não nos transformar e não transformar os ressuscitados, ninguém suportará estar diante da face dEle. Ninguém. Esse corpo não aguenta. Então tem as candombleias, que eles dizem que estão sentindo a presença de Jesus,
mas imitam as posturas da macumbaria. E é uma dança projetada. E não é pentecostalismo. Pentecostalismo, quando o Senhor se manifesta entre nós, é sempre surpreendente. Alguns levantam as mãos, outros caem. Como Charles Finney, pode até tremer no chão, em lágrimas. Mas não é algo que se projeta, está todo mundo caladinho. Começou a tocar o forró, parou o forró. Ninguém projeta a ação sobrenatural do Espírito. Por que eu digo isso? Porque a verdadeira glória e o verdadeiro impacto da presença de Jesus, o corpo não suporta. Seja sincero em sua adoração. É por isso que nós adoramos em espírito e em... Tem gente que não é verdadeiro na adoração. É que eu estou tão cheio que eu estou descontrolado. O Espírito não descontrola ninguém. Ele maximiza a sua consciência. Quem tira a sua consciência é o capeta. Você pode não compreender, mas não diga que você perdeu a consciência. É um outro tipo de extremismo. Esse corpo pode projetar, levantar a mão. Esse corpo pode projetar, dar glória a Deus alto. Esse corpo pode projetar, prostrar-se. Mas na sua vinda plena, gloriosa, ninguém suporta. Por isso que na segunda carta, depois eu vou para o texto, diz que eu estou no segundo ponto da introdução. A primeira é que o método vale mais do que a mecânica. A segunda é que antes de discutirmos e pensarmos, refletirmos, pré-mídia e pós, deveríamos mais falar e aumentar a nossa esperança na ressurreição, que envolve a glorificação do nosso corpo. E se tratando do corpo, olha o que diz o texto, 2 Tessalonicenses, capítulo... Obrigado. Versículo 10. Quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Eu sei que é chato, mas fala comigo. Quando ele vier e nos encontrarmos com ele, ele se fará admirável. Você sabe o que é se fazer admirável? Sabe quando a filhinha ou o filhinho coloca aquela roupa bonita e ela acha bonita? Minha filha coloca umas 3 tiaras, que é maior que a cabeça dela na cabeça. Coloca uns vestidos nada a ver, uma bota de uma cor e a outra de outra. E diz, papai, tô linda. Paulo disse aos Efésios, no capítulo 5, que o marido deve cuidar da esposa para apresentá-la a si, não aos outros, a si, gloriosa. Do mesmo jeito que Jesus trata a igreja para apresentá-la a si. 2 Tessalonicenses 1 diz que ele se fará admirável, ou seja, ele virá e se apresentará a nós em glória, só para o admirarmos e falarmos. É lindo, é maravilhoso, é perfeito, meu amado é o mais belo entre milhares. Como admirá-lo se o corpo não suporta? Por isso, os mortos em Cristo serão ressuscitados e esse corpo frágil, não importa a sua dieta, a sua academia, se cuide mesmo. Paulo disse a Timóteo que o exercício físico pouco se aproveita, mas ele não diz que nada aproveita.
Esse pouco te ajuda muito. Mas não importa o tanto que você se esforce para cuidar desse corpo. Ele é frágil. Ele precisa ser glorificado naquele dia para estarmos frente a frente com Jesus. Nessa primeira carta, principalmente no capítulo 4, Paulo está tratando dois principais problemas. Quantos? O primeiro é, os crentes estavam preocupados com os mortos da igreja. Escute, é uma igreja nova. Não são igrejas como a nossa, que tem revista, tem a Bíblia da vovó, do vovô, do titio, do pastor, não. Eles precisavam da carta do apóstolo. É uma igreja nova, recém-plantada. Aí eles creem que só Jesus salva. Eles abandonaram os ídolos para servir Jesus. E de repente os mais velhos estão morrendo. Houve um ataque, um jovem morreu, uma família morreu e era crente e servia Jesus. Então eles já tinham ouvido falar sobre a vinda do Senhor e que a igreja sobe, amém, pastor Paulo. Mas os nossos irmãos em Cristo e os nossos parentes que morrem, para onde eles estão? Para onde eles vão? Nós perdemos nossos mortos para sempre. Não há esperança para os que morreram, não há esperança para o irmão Zé que morreu e deixou a irmã Maria. O pai que perdeu seus filhos, os filhos que perderam os pais, acabou para sempre, pastor Paulo. Aí Paulo vai responder essa primeira questão no versículo 13. A segunda questão entre eles era: Jesus já está vindo. Se Jesus já está vindo, morreu muita gente esperando ele, mas vai perder, porque não está aqui para ver. Olha isso, gente. Estamos preocupados com os que já morreram, não sabemos o que vai acontecer com eles depois que morrem. Segundo, eles vão perder a vinda gloriosa do Senhor. Eles não vão ver nada, só nós. Uma igreja altruísta, se preocupando com aqueles que estavam falecendo entre eles. E Paulo precisa resolver esse problema. De que forma? É engraçado o início. Ele diz assim: do jeito que vocês receberam Jesus, andem, agradem a Deus e continue abundando nisso, se enchendo disso. Vocês estão preocupados com o futuro e com os outros, mas primeiramente, vocês precisam se comportar conforme se comportavam quando eram novos convertidos. Aqui, ó, do jeito que recebestes de nós, continuem e avancem. Não percam os primeiros princípios. Tem gente que quando começa a se aprofundar demais, desvaloriza o que é base. Questiona tudo, se aprofunda em tudo, mas o básico, que é orar, jejuar, vigiar, não existe mais. A sede pela pura e cristalina palavra de Deus não tem mais. Vocês estão preocupados com escatologia e com profundidade escatológica? Primeira coisa que eu vou dizer para vocês, está dizendo Paulo: continuem a se comportar daquele jeito que vocês se comportavam quando receberam a notícia de Cristo através de nós. Segunda coisa que ele diz: 3. A vontade de Deus é a vossa santificação. Como eles tinham vindo de uma influência grega, era normal a imoralidade sexual. Aí Paulo diz: antes de tratar sobre o céu que é santo, vamos tratar sobre a santidade de vocês. Porque tem gente que se preocupa tanto com a santidade do céu, que pouco se importa com a própria santidade. Gente que se importa doutrinariamente com o futuro, sem se esquecer de seu comportamento no presente.
Paulo vai tratar da escatologia, mas vai tratar do comportamento do crente diário. E ele diz: se abstenham da prostituição, da imoralidade sexual. Que cada um de vós na igreja saiba possuir seu corpo em santificação e honra. Saiba manter, aprenda a manter seu corpo em santidade e em honra. A santidade envolve fugir das imoralidades sexuais. A santidade do corpo, fugir da pornografia, que leva o jovem para a masturbação, que o vicia numa prática em que ele e ela vivem sem que Deus estivesse vendo sua prostituição, o seu sexo fora do casamento. E a Bíblia chama prostituição de porneia, que é todo tipo de moralidade sexual, mas tem 3 significados teológicos: sem lei, sem luz, sem bênção. Qualquer relacionamento sem lei, sem luz, sem bênção é imoral, é prostituição. Sem luz, ninguém pode saber, tem que ser as escondidas. Sem bênção, nenhuma liderança abençoou, nossos pais não abençoam. Sem lei, não é legalizado, ninguém reconhece. É imoralidade, é prostituição. Jesus disse: aquele que olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, cometeu adultério com ela. Paulo disse aos coríntios: fujam da imoralidade. O Satanás você resiste, sai em nome de Jesus. Agora, prostituição, pornografia, você tem que fugir, porque o diabo sai no nome de Jesus, mas os hormônios não se convertem em nome dele. Bem-aventurado o varão que suporta o jugo da sua mocidade. O jovem que se esforça para viver em santidade, ele sabe que é difícil, é um jugo. Mas se fosse fácil, Paulo não diria o que disse nos versículos 7 e 8. Deus não nos chamou para imundície. Olha do que ele chama imoralidade sexual: prostituição, imundície, versículo 4, desonra, e aqui no versículo 7 é imundície. Deus não nos chamou para imundícia, mas para santificação. Quem despreza isso, ou seja, pregação chata, fica se intrometendo na vida dos outros, cada um sabe o que faz da sua vida, deixa o cara beijar, deixa o cara divertir. Caio Fábio mesmo, aquele herege, esses dias não, meses atrás, pegou um vídeo isolado meu e estava lá zombando do meu vídeo contra masturbação no seu Instagram. Porque para essa geração liberal, o que importa é o seu prazer. Deus não nos chamou para imundícia, mas para santificação. Portanto, quem despreza isso, como Caio Fábio fez, quem despreza isso, como essa geração da rede esgoto de televisão faz, quem despreza isso, não despreza ao homem Paulo que está escrevendo, mas despreza aquele que nos deu o Espírito Santo. Quem nos santifica é o Espírito. E Paulo diz que Deus nos chamou para santificação. Quem é que nos santifica? Fala, gente. Santo. Quem é que nos santifica? E Ele nos chamou para quê? Para santificação. Olha que coisa linda. Ele não te chama para santificação sem ter te dado o Espírito que santifica. Isso quer dizer que Deus nunca te dará uma ordem sem ter te capacitado a obedecê-la. A unção está aí, o Espírito Santo está na igreja. A autoridade, a vitória sobre a carne está no jejum, na oração, na busca pela pessoa do Espírito Santo. Mas os irmãos queriam aula de escatologia. E
Paulo diz: vocês estão precisando se comportar do jeito que se comportavam quando receberam Cristo. Sabe aquela fome pelas Escrituras, aquela fome pelo jejum, aquela pressa para chegar na igreja no horário certo, aquele desejo de receber a bênção apostólica. Cala a boca, eu estou recebendo a bênção apostólica. Sabe, tu era novo convertido, tu sabe. Aquele reloginho despertando, 3 horas da manhã para orar, lembra? É isso que ele está falando no versículo 1. Se comportem como vocês se comportavam quando receberam Jesus. Segundo, cuidem do corpo de vocês em santificação e honra. Moça, honre seu corpo. Despir, mostrar-se, tentar conquistar pela carne é desonrar o corpo. Se você conquista pela carne que mostra, pela pele que mostra, sinto muito. Você também vai ser rejeitada por essa mesma pele, porque ela murcha. Então, se o macho é conquistado pelo seu par de coxa, ele vai te trocar por outra que tem uma coxa mais bonita que a tua. Mantenha seu corpo em honra. Você pode andar na moda sem ser vulgar. Mas quem despreza isso, não despreza o homem, despreza a Deus que nos deu o Espírito Santo. Versículo 9. Portanto, quanto ao amor fraternal, nem é necessário escrever de novo, porque vocês já estão instruídos. Primeiro, voltem à essência. Segundo, mantenha seu corpo santo. Terceiro, amem uns aos outros. Ele vai falar de escatologia, meu Deus do céu. E está tratando o básico da igreja. Para que eu quero ir para o céu se eu não consigo olhar na sua cara? Como que eu quero ver o Senhor face a face se eu não consigo olhar no rosto do meu irmão? Só se eu for capaz de fazer meu céu. Eu não vou para o culto hoje porque fulana vai estar lá. Eu não vou para o culto hoje porque cicrano vai estar lá. E se a trombeta tocar, ele vai para o mesmo céu que você. Ela vai para o mesmo céu que você. A igreja quer saber sobre o céu, mas não sabe viver na terra. E tu não vai viver no céu. Nós vamos reinar na terra. Aí você encrenca com todo mundo na igreja, não perdoa ninguém na igreja. Ninguém presta, é só tu que presta. Tá quase virando desigrejado. Quanto ao amor fraternal, tá comigo, negão aí, saudade. Quanto ao amor fraternal, não necessiteis de que vos escreva novamente, porque vocês já estão instruídos. Aí ele fala no amor, sobre o amor, versículo 10. Cresçam nisso cada vez mais. Vocês querem encher a mente de escatologia, mas não querem encher o coração do amor. Para que a teologia se ela não te torna servo da sua igreja? Elias era o professor da escola de profetas. Ele servia a nação de Israel. Eliseu foi o sucessor de Elias e se tornou o professor da escola de profetas. Servia a nação de Israel. Os sacerdotes eram os professores. Servia a nação de Israel. Os apóstolos eram os mestres, serviam as igrejas de Deus. Está uma chatice de teólogos de net hoje. O cara pensa que uma página do Facebook com 100 mil seguidores é a sua credibilidade para influenciar a igreja de Deus. Não é, irmão.
A igreja prefere escutar quem está sofrendo com ela diariamente, quem está orando com ela diariamente, quem está evangelizando com ela diariamente, do que alguém que só fica trancado em seus gabinetes. É por isso que os pentecostais, eu tenho muito respeito pelos irmãos reformados, mas isso é fato e é histórico. Por isso que os pentecostais avançaram no evangelismo da nação, porque entenderam que mais importante do que trancar-se num gabinete ou num escritório teológico para encher a mente, é ir em busca do pecador e pregar-lhe o arrependimento. Vocês vão receber instrução escatológica, claro, todo crente precisa desse equilíbrio teológico, mas vocês precisam amar. O próprio Paulo disse aos coríntios que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Que a sua busca por conhecimento seja por amor e não por soberba. Quem estuda por soberba, estuda para humilhar. Quem estuda por amor, estuda para edificar, para fazer a sua igreja cada vez mais melhor. Olha o 11, é engraçado, é sério. Tem gente que não acha, mas eu acho. Eu estou querendo saber de escatologia, o cara me faz lembrar de quando eu era novo convertido. Eu quero saber de escatologia, o cara está mandando eu parar de pecar com a minha namorada. Eu estou querendo saber de escatologia, ele manda eu perdoar quem está me ofendendo do culto. Que é isso, pastor Paulo? Profunda isso aí. O 11 ele diz assim, ó: procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios. Esse viver quieto aqui procure se contentar com o que você tem e vá cuidar de sua vida. Você tem muita coisa para resolver? Para de tentar resolver a vida e os problemas de todo mundo, porque é a sua vida que está precisando de sua atenção. É isso, meu Deus do céu! Como que você quer construir outros com a vida destruída? Como você quer sarar outros com a vida dodói? Procurem aquietar-se. Ao invés de ficar em pé para pregar, cala a boca, senta e aprende. Ao invés de ficar em pé para cumprir agendas fora da sua igreja, cantando e tocando, cala a boca, senta e aprende. Cria raízes, depois dê frutos. Trabalhem com vossas próprias mãos, como vos tenho mandado. Por quê? Porque Jesus está voltando. Olha o que esses crentes fizeram. Igual quando a seita adventista anunciou que Jesus já estava vindo e determinou data. Eles estavam vendendo seus bens e começaram a pedir para a vizinhança ajuda. Eles começaram a abrir mão de seus empregos, de seus trabalhos. É que Jesus está vindo, a providência vai vir do céu. Jesus está vindo, não precisa trabalhar. Jesus está vindo, não precisa fazer mais negócio. Jesus está vindo, não precisa se preocupar. E ele fala: parem com isso, vamos viver, vamos trabalhar. Glória a Deus. Até porque céu não é lugar de preguiçoso. Quem não faz nada, nada vale. Salvação é pela graça, mas galardão é por obra. Trabalhem. Vão trabalhar. Vão viver a vida de vocês. Por quê? Porque para eles Jesus já estava voltando. É com V, voltando, vindo. É duas palavras que você pode falar. Jesus já estava voltando, vindo. Aí Paulo diz: não, calma aí. Tem muita coisa para acontecer. Não invente uma desculpa escatológica para parar de trabalhar.
12. Para que andeis honestamente para os que estão de fora, sem necessidade de coisa alguma. Tem gente que espiritualiza tudo. Eu não vou trabalhar porque a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor. Eu não vou trabalhar porque Paulo disse que meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Eu já vi pregador dizendo que ele não precisa se esforçar na leitura, na exegese, no conhecimento bíblico, porque está escrito que o Espírito vai dar a palavra na hora certa. Está escrito mesmo. Mas não no contexto de preguiça, é no contexto de perseguição. Jesus disse: quando fordes levados aos tribunais para serem obrigados a negar o meu nome, não se preocupem como vão me defender. O Espírito do vosso Pai falará na vossa boca. Aí quando Paulo trata da vida cotidiana, para que eles pudessem viver honestamente, ele entra na escatologia, que é o que mais nos interessa aqui por causa do tema. Quem está entendendo a palavra até aqui, diga amém. Amém. Não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Eu não quero que vocês se entristeçam como os demais. Primeiro, Paulo não está dizendo para não se entristecerem. Paulo está dizendo para não se entristecerem como os demais. Quem são os demais? Está aqui no versículo 13. Os demais que não têm esperança. Os ímpios, quando morrem, não têm. Mas quando um crente morre, ele tem. Um crente que se entristeceu com outro crente que morreu, esse crente tem esperança. Então, você pode se entristecer? Pode. Mas você não pode se entristecer como os ímpios. É o que Paulo está dizendo para eles. Vocês estão pensando que morreu, acabou? Não. Tem muita coisa para acontecer. Diante da morte, o mundo pagão ao redor da igreja reagia com desespero, sem nenhuma ou com uma fria esperança. Aí Paulo diz: eles não têm esperança, porque para eles não há mais o que fazer. Depois da morte segue-se o juiz, é inferno. Agora com o crente é diferente. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, o Pai vai trazer os que morreram juntamente com Jesus no dia do arrebatamento. Por quê? Porque entre Jesus e o crente tem uma relação que nem a morte pode destruir. Por isso ele disse em Romanos 8:38, no capítulo 1, ele subiu com o corpo glorificado. Aquela glória que fez Jesus subir é a mesma que vai fazer a alma dos santos descer e se encontrar com o corpo ressuscitado. A glória que está sobre Cristo estará sobre eles. Quer ver? Eu provo. Filipenses 3:21. Jesus transformará o nosso corpo abatido, ou seja, esse corpo humano que adoece, gripa, cai, machuca, sangra, cicatriza, fica marcado. Ele vai transformar esse corpo abatido para ser igual ao corpo dele, glorioso. Olha isso, o nosso corpo será igual ao corpo de quem? Por quê? Porque a mesma glória. Tem como virar para mim a caixa? Só virar para mim? Varão. Isso. Agora vira. Depois eu oro pela sua mão, viu, Evelyn? A mesma glória que está do corpo. Deixa essa caixa para lá mesmo. A mesma glória que está no corpo de Jesus, Filipenses 3:21, estará no corpo dos santos que ressuscitarão. Qual é outra glória? Glória é honra, glória é pompa, glória é show, brilho. Olha que coisa linda. Para nós, se abrir a sepultura, pó, osso. Mas no dia do arrebatamento, vem com Jesus e vem cercado de anjos.
Tu está preparado para dar glória a Deus, lindo? Sozinho Jesus entregou sua alma na cruz. Sozinho Jesus foi ressuscitado. E sozinho ele subiu para o céu. Mas quando ele vier nos buscar, ele vai vir acompanhado de anjos e dos crentes. Ele vai compartilhar sua glória com os que morreram em comunhão comigo. O primeiro ponto que Paulo diz é: não se entristeçam como os que não têm esperança. O segundo ponto é: a mesma glória do corpo de Cristo vai alcançar o corpo dos crentes, dos santos. A terceira coisa que Paulo diz é 15: dizemos isto pela palavra do Senhor, que os que ficarmos vivos para a vinda dele, não precederemos os que dormem. Ele está dizendo o seguinte: nós temos uma garantia. Nós quem? Os vivos e os mortos. Fica comigo, por favor. Pela palavra do Senhor, nós os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. O que é não preceder? Não subiremos antes deles. Seja sincero, não precisa responder, mas é uma pergunta retórica. Quem tem preferência na lei da vida? O vivo ou o morto? O vivo. Aí Paulo escrevendo para aqueles que já tinham morrido: tadinho, não vão ver Jesus vir, não vão ver a glória do céu, não vão ver a glória impactante do Senhor. Aí Paulo diz: calma, nós os vivos não vamos antes deles. Até no arrebatamento, até para ser ressuscitado e arrebatado, o crente tem que ter unidade, esperar um pelo outro. Não precederemos os que dormem. Ele explica no 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com a alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Então primeiro eles vão ressuscitar. E depois o que acontece, Paulo? 17: nós os vivos, se prepara para dar glória. Eu dei glória muito alto quando eu entendi isso aqui. Olha isso. Primeiro, os mortos ressuscitam. Ele está dando a ordem. Me ajuda, gente. Primeiro, os mortos ressuscitam. Aí ele fala no 17: segundo, os vivos serão transformados e arrebatados. Agora, juntamente com eles. Eles vão ressuscitar primeiro, mas não vão subir primeiro. A gente está vivo, a glória dele transforma nosso corpo. Aí eles estão mortos, a glória primeiro já ressuscitou eles. Levanta, essa mesma glória vem e transforma a gente. Então eles ressuscitados e a gente transformado, agora sobe tudo juntinho, bonitinho. Por que é que Paulo diz: eu digo isso pela palavra do Senhor? Me ajuda, pela palavra do Senhor. Ele está dizendo: não é pela palavra de qualquer um, é pela palavra do Senhor. Por que é que ele está dizendo isso? Porque eles estavam sendo afligidos pelas palavras dos filósofos gregos. Eu vou ler alguns aqui famosos do tempo deles. Tósquio escreveu: uma vez que o homem morre, não há ressurreição. Teócrito escreveu: a esperança para quem está vivo, mas quem morreu já perdeu a esperança. Catulo escreveu: nossa breve luz se apaga e vem uma noite perpétua em que deveremos dormir para sempre. E nas suas tumbas de pedra haviam esses epitáfios: eu não era, cheguei a ser, não sou, não me importa. Ou seja, eu não era antes do nascimento, cheguei a ser, nasci, não sou, morri, e agora? Não me importa. Aí vem Paulo diz: eu não estou falando isso baseado neles,
Porque se eu me baseasse neles, eu diria: morreu, acabou. Mas eu estou me baseando na palavra daquele que disse: filho de Jairo, ressuscita. Na palavra daquele que disse: Lázaro, vem para fora. Eu estou me baseando. E a palavra do Senhor está dizendo: quem morre em comunhão com Ele já venceu a morte. E a prova que já venceu a morte vai ressuscitar. E a glória, o poder que vai ressuscitá-los, está aqui, ó, trombeta de Deus. Haverá um som de alarido quando Jesus for arrebatar a sua igreja. O que é um alarido? É o som que ninguém discerne. E aqui eu subo no ombro dos gigantes da escatologia. E eles dizem que esse alarido, som que ninguém discerne, pode ser o impacto da Nova Jerusalém entrando na atmosfera terrena. Porque a Nova Jerusalém está descendo para Jesus se encontrar com a igreja. Ou você esqueceu de João, que por 2 vezes disse: vi a Nova Jerusalém que desce. Voz de arcanjo pode ser 2 coisas. A primeira é o arcanjo Miguel, que é o protetor da nação de Israel. Daniel, capítulos 11 e 12. Vai dar algum tipo de sinal aos judeus de que o verdadeiro Messias está chegando. Só que o som mais terrível, tremendo e importante para a igreja é o terceiro som. Trombeta de Deus. Trombeta de quem? Não foque na trombeta. Poró, poró, poró. Foque no dono dela. De quem é a trombeta? Isso significa dizer que haverá um tipo de som que vem do próprio. Mas o som que vem de Deus é para qualquer um ou é só para quem é? O som que vem de Deus não é para qualquer um, é para quem é escolhido. Quando o Senhor falou, quando o Pai falou com Jesus em João 12, o povo ao redor disse: um trovão. Aí a Bíblia diz: foi o Pai falando com Jesus. Jesus entendeu, as pessoas não. Porque o som que vem de Deus é para quem é escolhido. Quando o anjo do Senhor em glória se manifestou a Daniel e começou a falar com ele, ele diz: meus amigos ouviram a voz, mas não entenderam. Ouviram um som. E o resultado? Todo mundo saiu correndo. Mas Daniel, porque o som de Deus é para os escolhidos. Fala. Paulo disse que quando Jesus o chamou em Atos 9, Saulo, Saulo, ele disse que os que estavam com ele ouviram algum tipo de som, mas não entenderam nada. Porque a voz de Jesus era para quem? O escolhido. O alarido é som que ninguém discerne. Voz de arcanjo é um sinal para os judeus de que o verdadeiro Messias chegou.
Mas a trombeta de Deus é para um povo que é de Deus. Então, enquanto esse som do despertamento ecoa lá em cima, aqui embaixo, os salvos vão dizer: eu estou ouvindo. Que som maravilhoso, que voz maravilhosa. Mãe, você está bem? Tô, meu filho. Você não está ouvindo o que eu estou ouvindo? Não, eu estou ouvindo a Sheila Cavalhais, a Cassiane, a banda fulano e tal. Não, eu não estou ouvindo isso. Eu estou ouvindo um chamado. Eu estou ouvindo um chamado. Se a trombeta é de Deus, se o som é de Deus, só quem é de Deus. Só quem é de Deus. Lembra do que Jesus disse às minhas ovelhas? Ouvem, me seguem, porque conhecem Deus, mas não ouvem a estranhos. Você pode levantar a mão. Diga: Senhor, sensibiliza meu coração, aguça os meus ouvidos para ouvir o teu chamado. Tem gente que se assusta com a mensagem como essa, mas quem faz parte da noiva está dizendo: como é bom ouvir dizer que o meu noivo vem me buscar. Eu estou sentindo a presença de Jesus maravilhosamente nessa. Netos encontrando seus avós, filhos encontrando seus pais. A morte é a grande separadora, o arrebatamento vai ser a ponte. Não mais com os mesmos sentimentos parentais terrenais, mas haverá sim um reconhecimento, senão Paulo não diria no 18: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. É Maria que está preocupada que nunca mais verá o Zé, é João que está preocupada que nunca mais verá a Joana. Parem de preocupar-se, se consolem, vocês vão se encontrar com o corpo glorificado e estarão sempre unidos debaixo da glória de Deus. Adore quem tem essa esperança, adore a Ele. Seremos arrebatados. Seremos o que, jovens? Só vou dar 2 significados de arrebatados. Eu acho os mais importantes, esses 2 significados. Arrebatar. O primeiro é pegar. O quê? Força e rapidez. Eu não posso pegar rápido porque é água. Peguei. Pegar com. Me ajuda a pegar com força e por quê? Por que pegar com força, né? Porque muitos dentre nós estaremos tão apegados à Netflix, ao dinheiro, à fama, ao materialismo,
vamos arrancar da terra com força e rapidez. A gente fica. Vai ser a última expressão da graça. A gente vai estar com saudade do filme. Vai estar com saudade do pecado. E ele não vai te perder para Satanás. Ele não vai te perder para o inferno. Ele não vai te perder para o mundo. E se no céu você reconhecer isso e dizer: Senhor, eu estava quase pecando, Senhor, eu estava quase caindo, Ele vai dizer: a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente. O segundo significado de arrebatar. O segundo significado de arrebatar. Tomar para si. Qual é o segundo significado, jovens? Ele não vem me arrebatar por causa do céu. E eu não quero o arrebatamento por causa do céu. O céu só é céu por causa dele. Isso aqui só é igreja por causa dele. Eu quero ouvir o toque da trombeta, não porque ele vai me levar para um lugar. Eu quero ouvir o toque da trombeta porque ele vai me levar para ele. Quem sabe vem comigo, quem não sabe repete. Quem sabe vem no tempo comigo, quem não sabe repete. Não se turbe. Crede em Deus. Na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu já vos teria dito, pois eu irei e vos prepararei lugar. Aí você diz: pronto, ele vai nos levar para um lugar. Não, continua. Vos prepararei lugar, vírgula, e virei outra vez e vos levarei. Que onde eu estiver, vós estejais. Fique em pé, adorando a Jesus. Aleluia. Debaixo dessa palavra eu quero crer e profetizar.
Você não vai perder sua casa para Satanás. Você não vai perder aqueles por quem você está intercedendo para Satanás. Numa mensagem dessa eu choro também pelos desviados. Numa mensagem dessa eu me lembro dos que estão caídos, afastados.